Boa noite, podemos iniciar? Então, boa noite a todos, a todas e a todes. Eu me chamo Leonardo, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo pela UFG, Regional Goiás. Eu acompanho um grupo de coordenadores do projeto Criticando com Pet, a Arte que Denuncia. Esse é um projeto de extensão do Pet Vila Boa, e hoje a gente está aqui para debater sobre a marginalização, o abandono infantil e as injustiças sociais, a partir da obra do Capitães de Areia, de Jorge Amado. Temos aqui também a presença da nossa célebre convidada, a professora doutora Fernanda de Paula Ferreira, e daí eu vou apresentar um pouquinho dela, né? Ela possui pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da UFG, possui doutorado em História pela Universidade Federal de Goiás, possui mestrado em Direito pela Universidade Federal de Ribeirão Preto. Ela é professora adjunta nos cursos de graduação em Direito da PUC Goiás e da UFG. É também professora do programa de pós-graduação em Stricto Sensu em História na PUC Goiás. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Empresarial e Direito Internacional Público, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Empresarial, Direito Econômico, Direito de Integração, Propriedade Industrial, História do Direito e Filosofia do Direito. É também coordenadora do Grupo de Estudos em Direitos Humanos e Direito Penal Internacional. Passo minha fala para a Estela, para que ela possa se apresentar. Estela, desculpa, seu microfone está desligado. Eu acho que a Estela foi ligar o microfone e acabou caindo. Oi! Oi, oi, oi! Estão me ouvindo? Oi! Alô? Tá. Olá, boa noite. Eu sou a Estela. Eu sou membro do PET Vila Boa e faço parte da coordenação do Criticando com PET, junto com o Leonardo e a Caliane. E hoje estamos aqui, como o Leonardo já disse, para debater o livro Capitães de Areia a partir da ótica da marginalização, o abandono infantil e a injustiça social. Passo a palavra para a professora Moy, que já foi apresentada pelo Leonardo, e fique à vontade, professora, para fazer a explanação. Oi, gente, boa noite a todas, todos e todes. É um prazer imenso estar aqui. Queria agradecer muito o convite da Estela, do Leonardo, da Caliane, cumprimentar também a professora Maria Carolina e agradecer ao PET de uma forma geral. Bom, obrigada, Leonardo, pela apresentação carinhosa. Estela, bom demais te rever, ainda que à distância. Nos encontramos semana passada na universidade, e quando a Estela me convidou para fazer essa fala hoje, eu fiquei realmente muito satisfeita por alguns motivos. Primeiro, porque nós tivemos a discussão da obra Capitães de Areia na nossa disciplina Direito e Literatura. Durante a pandemia, foi proposto um núcleo livre, onde trabalhamos Direito e Literatura, e a primeira turma foi a da qual a Estela fez parte.
e a Estela, ela trabalhou bastante essa questão de capitães de areia junto da disciplina. Também eu adoro Jorge Amado. Capitães de Areia foi o primeiro livro adulto, digamos assim, que eu li. Eu li pela primeira vez Capitães de Areia quando eu tinha de 13 para 14 anos. E reli mais algumas vezes. Jorge Amado, para mim, assim como Gabriel Garcia Marques, são duas referências fantásticas no universo latino-americano. E Jorge Amado, ele tem um poder de trazer a realidade, a crítica social para suas obras de uma forma bastante interessante. Trabalhei também na matéria de Direito e Literatura com Teresa Batista, Cansada de Guerra, e esse semestre, quando nós trabalhamos Teresa Batista, eu confesso que eu fiquei um tanto quanto mexida, porque é uma obra extremamente pesada, que traz críticas muito fortes, e nós fizemos alguns paralelos, algumas associações, por exemplo, com o tráfico de pessoas para fins de escravidão e a discussão do protocolo de Palermo. Bom, a Estela, então, o Leonardo e a Caliane me fizeram esse convite, eu aceitei imediatamente com muita alegria. A ideia, então, hoje a gente discutir a questão da marginalização, do abandono infantil e as injustiças sociais a partir da obra Capitães de Areia. Acho importante a gente fazer uma rápida contextualização de quem foi Jorge Amado, da sua importância, da sua postura política, do contexto da escrita e da publicação de Capitães de Areia, para que depois a gente faça uma apresentação da obra em si. Eu estou com a minha aqui, olha só, aqui comigo, reli, né, fiz algumas anotações, inclusive eu estava lendo duas obras do Jorge Amado agora nas férias, Mar Morto, e relendo Gabriela Cravo e Canela, que Gabriela Cravo e Canela também foi uma obra que nós discutimos no primeiro semestre de Direito e Literatura. Parei essas duas leituras e retomei aqui Capitães de Areia para essa apresentação, para essa nossa conversa de hoje. Então, para aqueles que ainda não fizeram a leitura de Capitães de Areia, recomendo fortemente, assim como toda a obra de Jorge Amado. E vai conter alguns spoilers, com certeza, né? Bom, então eu estruturei a nossa fala, a nossa conversa de hoje dessa forma. Primeiro a gente fala um pouquinho sobre Jorge Amado, contexto de publicação da obra, e aí depois falamos da obra, de alguns personagens. Eu vou pedir a licença de vocês para ler alguns trechos do livro que eu acho de suma importância, para que depois a gente ingresse na questão da marginalização, das injustiças sociais, do abandono, da Constituição Federal de 88 e do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. E depois, a ideia aqui é uma conversa, né? Então, depois eu gostaria de jogar algumas reflexões para vocês. Bom, Jorge Amado, como eu disse para vocês, é um dos meus autores preferidos. Eu acho que dos autores nacionais é o meu preferido. E Jorge Amado, ele nasce no início do século XX, no ano de 1912, em Itabuna, na Bahia. É muito interessante porque grandes obras de Jorge Amado são ambientadas em Ilhéus e em Itabuna. Jorge Amado, ele passa a infância entre Salvador e Itabuna, e depois, posteriormente, na década de 30, ele é aprovado na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Quando ele ingressa na faculdade, no ano de 1931, ele publica o seu primeiro romance, O País do Carnaval. E desde o seu primeiro romance, ele já é extremamente elogiado. Mas é muito interessante observar que Jorge Amado, e aí eu sempre faço essa ligação com Gabriel Garcia Marques, eu não sei porquê, mas eu associo sempre muito Gabriel Garcia Marques e Jorge Amado. Jorge Amado, ele se envolve, né, com os pensamentos comunistas, socialistas, bem como a grande maioria dos escritores daquele contexto. E ele vai escrever o seu romance Cacau. Esse romance ele é apreendido por policiais e ele passa a viver um certo tempo exilado na Argentina. Ele retorna ao Brasil e no ano de 1937 nós tivemos, né, a sua prisão, uma vez que ele, ali entre os anos de 36 e 37, ele vai preso porque ele se opõe ao Estado Novo. Jorge Amado, nesse contexto, meados dos anos 30, ele escreve o livro Capitães da Areia. Esse livro é publicado no ano de 1937 e, novamente, ao retornar ao Brasil, Jorge Amado é preso.
É muito interessante, né? Interessante assim, muito entre aspas, né? Que milhares de exemplares dos seus livros, que eram tidos como revolucionários, foram queimados em praça em Salvador por ordem militar. Quando Jorge Amado ele é liberto, no ano de 1938, ele muda para São Paulo, e aí ele tem a publicação de várias outras obras. Suas obras passam a ser traduzidas e publicadas no mundo inteiro, e é muito interessante que no ano de 1942 ele publicou a biografia de Luiz Carlos Prestes. Eu também li esse livro quando eu tinha ali meus 15 ou 16 anos, e são 2 livros que eu gosto muito são biografias, né, escritas por Jorge Amado, mas que são bastante gostosas de se ler, que é a biografia de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, e o ABC de Castro Alves. Quando ele publica, né, a biografia, a vida de Luiz Carlos Prestes, ele tem como intuito ajudar na anistia de uma série de comunistas. Ele tem a ideia de ajudar o próprio Luiz Carlos Prestes. E aí é muito interessante, porque durante o Estado Novo, né, em 1900, a partir, né, do Estado Novo, com a Constituição de 1937, nós tivemos ali algumas questões muito pesadas em relação à vida de Luiz Carlos Prestes, por exemplo, né? Nós temos ali Olga Benário, sua esposa grávida, sendo enviada para a Alemanha nazista pelo governo de Getúlio Vargas. Mas aí depois a gente retoma isso, porque senão eu começo a falar, começo a misturar 1000 coisas e acabo me perdendo. Mas enfim, né? O Jorge Amado ele vai publicar a biografia de Luiz Carlos Prestes, o livro Cavaleiro da Esperança, buscando a anistia do Luiz Carlos Prestes. Jorge Amado, ele muda para a cidade do Rio de Janeiro, e nos anos 50 ele escreve o livro Gabriela Cravo e Canela. Gabriela Cravo e Canela, assim como várias outras obras suas, foram reproduzidas, adaptadas para o cinema, para a televisão. E assim como Tieta, assim como Teresa Batista, assim como Dona Flor e seus 2 maridos, Mar Morto, ele acaba sendo adaptado junto com uma outra obra sua. Mas, enfim, a biografia de Jorge Amado é extremamente vasta. Quando eu até comentei com a Estela semana passada que eu estou relendo, né, Gabriela Cravo e Canela, e quando nós discutimos a obra na nossa disciplina Direito e Literatura, a Estela trouxe uma visão muito interessante sobre Gabriela Cravo e Canela, e eu sempre penso no que ela falou. Mas, enfim, isso daí a gente pode deixar para uma discussão num outro momento. Mas a grande questão é que Jorge Amado é um gigante da literatura nacional e mundial também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Capitães de Areia. Capitães de Areia é um livro que vai relatar como que um grupo de menores vivem num trapiche abandonado no cais do Porto. A obra ela é ambientada na cidade de Salvador. É muito interessante que, desde o início da obra, nós temos algumas visões, e aí eu trouxe alguns destaques para vocês, né, de um jornal fictício da época, de como eles se referem a esse grupo. Então, por exemplo, nessa minha edição, na página 10, nós temos Crianças Ladronas, as aventuras sinistras dos Capitães da Areia, a cidade infestada por crianças que vivem do furto, urge uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia. Ontem houve mais um assalto. E, posteriormente, a gente tem uma carta de uma mãe, porque é interessante a gente fazer esses paralelos, como era nos anos 30, como que ainda é nos dias atuais, né? A carta de uma mãe costureira à redação do Jornal da Tarde. E aí ela começa, é claro que eu não vou ler tudo, né? Aqui essa mãe costureira, ela é nominada Maria Ricardina, então ela coloca: desculpe os erros e a letra, pois não sou costumeira nessas coisas de escrever, e se hoje venho à vossa presença é para botar os pontos nos is. Vi uma notícia no jornal sobre os furtos dos Capitães de Areia, e aí ela vem e fala do reformatório, né? E ela fala o seguinte, que isso que é o que eu gostaria de destacar. É para falar no tal do reformatório que eu escrevo essas mal traçadas linhas. Eu queria que vocês mandassem, que o seu jornal mandasse uma pessoa ver o tal do reformatório,
para ver como são tratados os filhos dos pobres que têm a desgraça de cair nas mãos daqueles guardas sem alma. É algo que a gente ainda vê até hoje, né? A depender da sua pele, a depender da sua classe social, você é suspeito, você é menor, a depender da sua pele, a depender da sua classe social, você já deve, hoje a gente não fala mais em reformatório, né? Mas você deve responder com os rigores da lei. Então, esse livro, Capitães da Areia, vai relatar a vida desse grupo de menores que perambulam pelas ruas da cidade pedindo dinheiro, cometendo pequenos delitos, e isso acaba aterrorizando uma grande parte da população. Eles eram sempre procurados pela polícia, mas, na realidade, eles não podiam ser presos. Então, é quando entra a questão do reformatório, porque quando eles eram capturados, eles eram enviados para o reformatório, um local fechado para esses menores infratores. Mas é claro que eles preferiam viver livres nas ruas. É muito interessante que nesse romance, né, eu não estou tratando de heróis e anti-heróis, de bandidos e de mocinhos, porque esse grupo de menores, eles não se enquadram como heróis, eles não se enquadram como vilões, são apenas crianças em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, em situação de marginalização, de exclusão, que cometem pequenos crimes para poder sobreviver. E quando a gente fala, né, aqui no livro, tem algumas passagens e algumas personagens que são muito interessantes. Embora eles vivam nesse mundo de violência, de marginalização, temos a figura do padre José Pedro, que é um dos poucos adultos que vão se preocupar com a situação desses menores. Então, aqui, por exemplo, no capítulo onde fala do carrossel, eu separei uma parte onde o padre, ele tem a ideia, né, o padre José Pedro, ele tem a ideia de que algumas beatas, elas pudessem olhar por esses menores. Mas aí é muito interessante, porque as próprias beatas, elas são contrárias a essa situação. E elas acabam falando que não, que aquelas crianças não merecem esse tipo de chance, digamos assim. Então, aqui, olha só, na página 67 da minha edição. A princípio, o padre José Pedro pensava em levar os capitães da areia às beatas. Pensava que assim salvaria não só as crianças de uma vida miserável, como salvaria também as beatas de uma inutilidade perniciosa. Todavia, futuramente, como eu disse para vocês nas páginas seguintes, né, as próprias beatas, elas são contrárias a essa ideia do padre, né? Mas aqui, então, nós temos também as relações que se travam entre esses menores, entre si, entre eles e a comunidade como um todo, a população como um todo. E aí nós temos algumas personagens que são emblemáticas, né? E como determinados fatos que se dão ao longo da obra são decisivos para o destino das demais personagens. Então, aqui a gente tem que pensar o seguinte, que a obra Capitães de Areia, ela tem vários personagens, mas eu destacaria Pedro Bala, né, que é o líder do bando, que é o líder dos Capitães da Areia, que acaba tendo um romance com a Dora. A Dora, ela é ela é a primeira mulher, a primeira menina a ser aceita no bando, né? E ela, num primeiro momento, é vista como mãe, depois ela é vista como a mulher do Pedro Bala, e enfim, e aí, ao final, ela acaba tendo um destino X que vai mudar o destino, que vai influenciar no destino das demais personagens. E aí é muito interessante, né, algumas características. Então, por exemplo, Pedro Bala, ele vai se tornar um líder revolucionário comunista. O seu pai, ele era um líder sindical que havia sido assassinado por policiais durante uma greve. Eu, particularmente, sempre gostei muito do Volta Seca. O sonho do Volta Seca era ser cangaceiro, ele se torna cangaceiro. Ele dizia ser afiliado do Lampião e ele acaba se juntando realmente ao grupo do Lampião, tornando-se cangaceiro, só que ele acaba sendo capturado e condenado. Uma das personagens que, para mim, é extremamente triste é o Sem Pernas, porque ele é um integrante extremamente
triste, porque ele tem uma deficiência física e, por conta disso, ele tem um final bastante triste. O romance é dividido em 3 partes e, na minha opinião, a parte mais bonita, que sempre me emociona quando eu faço a leitura, é a parte do carrossel, é o capítulo do carrossel, né? Que as luzes do carrossel, que está ali na primeira parte da obra. Quando a gente lê Capitães de Areia, não tem como nós não pensarmos num romance que traz uma crítica social, tá certo? Social por quê? Porque está trazendo reflexões acerca das ações desses meninos em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. E essa obra, ela é de suma importância, porque ela continua sendo extremamente atual. É muito interessante porque o Jorge Amado, nesse livro, ele vai desmistificar, né, ele vai desconstruir aquela ideia de que todos que vivem na marginalidade são más pessoas, todos aqueles que vivem na marginalidade são bandidos. Não. Ele vem e fala, olha só, é a partir de uma determinada realidade, a partir de um determinado contexto, que essas crianças acabam tomando os caminhos que se colocam aqui nessa obra. Então, Capitães de Areia nos traz um retrato, né, de como a questão do abandono, da marginalização, da injustiça social em relação aos menores é um problema extremamente grave que permeia toda a história do nosso país. Só que aí a gente já tinha visto, né, que nos anos 30 eu tenho uma tensão política muito grande no país. E lá nos anos 30 você tinha o medo da ameaça comunista, né? Em 39 a gente tem a Segunda Guerra Mundial, em 37 a gente tem o Estado Novo, e aí a gente começa a ter muita perseguição política, né? Sobretudo após a chamada intentona comunista, que foi uma tentativa de levante liderada por Luiz Carlos Prestes. A partir disso, então, o governo passa a perseguir não apenas os membros do Partido Comunista, como todos aqueles intelectuais que se colocavam próximos, associados, como que eu posso dizer, afetos às ideologias socialista e comunista. E aí a gente tem 2 exemplos, né? O Jorge Amado e um caso notório, que eu até já fiz, inclusive, até publiquei um artigo científico junto com o Vitor Hugo nesse sentido, né? Que foi o caso do Graciliano Ramos, em Memórias do Cárcere, onde ele vai narrar a sua história como preso político dentre os anos de 36 e 37. Mas, enfim, a grande questão aqui é que nesse regime, né, nessa ditadura do Estado Novo, Capitães de Areia vai ser queimado em Salvador. Os exemplares de Capitães de Areia serão queimados em Salvador. Por quê? Porque ele traz uma crítica extremamente severa à desigualdade. Não vai colocar menor em situação de abandono, de vulnerabilidade, de marginalização, como bandidos, mas vai colocá-los em determinados momentos como heróis, como vítimas daquela determinada situação. Além de tudo, né, o Jorge Amado, naquele momento, ele era afiliado ao PCB. E aí ele seria preso 2 vezes nesse sentido. Salvo engano, agora, eu não me lembro agora se foi nos anos 90 ou no início dos anos 2000, a neta do Jorge Amado, ela se chama Cecília também, assim como a minha filha. Ela produz um filme a partir da obra, né? E ela vai falar que ainda hoje, tudo aquilo que está aqui na obra é extremamente atual, que é a situação de uma gigantesca desigualdade social, de uma extrema pobreza, sobretudo em relação às crianças e aos adolescentes, que impede que essas crianças elas tenham acesso à educação. E é muito interessante porque, por exemplo, aqui no livro, na página 70, nós temos a seguinte frase, né? Este menino promete. É pena que o governo não olhe essas vocações. E lembravam casos de meninos da rua que, ajudados por família,
foram grandes poetas, cantores e pintores. Então, aqui o Jorge Amado traz essa crítica também em relação ao Estado, né? E até a obra, ela é extremamente atual, como eu já falei para vocês por algumas vezes. Bom, pensando aqui, né, na questão agora, e aí, Stella, eu peço para você que você controle o meu tempo, por favor. Você disse que eu teria até 40 minutos, e aí eu não estou controlando o tempo, eu estou falando. Você me controle aqui, por favor. Quando a gente pensa na questão da marginalização e do abandono infantil, a gente percebe que quando Jorge Amado ele escreve a obra, né, como eu disse para vocês, ele não vai ter aquela visão maniqueísta de bom e ruim, bandido e mocinho, enfim, herói e anti-herói. São crianças, são adolescentes, que são fruto de um sistema onde impera a desigualdade social, onde eu tenho um arcabouço jurídico que não os protege, muito pelo contrário, os exclui. Está dando problema, vai para o reformatório, tá certo? Então, aqui é muito bacana, né, como o Jorge Amado traz essas personagens como crianças. E como eu disse para vocês, de todo o livro, o capítulo que eu mais gosto é do Carrossel, né? E aí, aqui, vocês me permitam, mais uma vez, fazer uma leitura. Eu tinha dito para vocês, né, que o padre ele tem a ideia de que as beatas cuidem dessas crianças, tanto para o bem das crianças como para o bem das próprias beatas, mas aí eu disse que elas não aceitam, né, essa questão, porque olha só aqui, Pedro Bala se adiantou um passo, quis explicar, o padre só quer a Ju, mas a velha deu um repelão e se afastou. Não se aproxime de mim. Não se aproxime de mim, imundície. Se não fosse pelo padre, eu chamava o guarda. E aí, eu grifei aqui, né, para fazer a leitura para vocês, o trecho que eu acho um dos mais emocionantes, e é onde o Jorge Amado fala, olha, apesar de toda a situação de exclusão, de marginalização, de abandono, de vulnerabilidade, eles são crianças. Na página 73 aqui, né, e eles esqueceram, porque aqui, né, eu tenho 100 pernas trabalhando no carrossel, e aí ele coloca o carrossel para trabalhar, para que os seus amigos que nunca tinham visto um carrossel possam ali se divertir um pouquinho. Então, aqui, o 100 pernas botou o motor para trabalhar. E eles esqueceram que não eram iguais às demais crianças. Esqueceram que não tinham lar, nem pai nem mãe, que viviam de furto como os homens, que eram temidos na cidade como ladrões. Esqueceram as palavras da velha de Lorgnon. Esqueceram tudo e foram iguais a todas as crianças, cavalgando os ginetes do carrossel, girando com as luzes. As estrelas brilhavam, brilhava a lua cheia, mas, mais do que tudo, brilhavam na noite da Bahia as luzes azuis, verdes, amarelas, roxas, vermelhas do grande carrossel japonês. Então, aqui, o Jorge Amado, né, ele traz para nós essa questão de que esses pequenos furtos, esses crimes cometidos por essas crianças, por esses adolescentes, eles eram feitos única e exclusivamente porque eles precisavam sobreviver em uma sociedade que os repelia, tá certo? E aí eu tenho, como eu disse para vocês, uma crítica social fortíssima, né? E cada um deles, cada uma dessas personagens luta para que eles tenham direito a ter direitos, né? A gente ainda não falava muito em dignidade da pessoa humana naquele contexto, mas enfim, podemos pensar nisso. E até hoje, século 21, 2023, nós temos esses problemas. Nós não tivemos muitos avanços em relação à questão das crianças e adolescentes em situação de rua. É claro que em 1988 eu tive a promulgação da Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã. Em 1990 eu tive a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e isso traz um certo avanço. Todavia, promulgação de leis, e aqui é um entendimento muito particular meu, não resolve problemas. Nós temos que pensar em políticas públicas. Nós temos que pensar em instrumentos efetivos
que retirem essas crianças e esses adolescentes dessa situação de abandono, de marginalização, de vulnerabilidade. Políticas públicas que coloquem essas crianças na escola, por exemplo. E 88 Constituição, né, Federal, 90 o ECA, e apesar disso tivemos antes disso, né, antes disso tivemos alguns documentos internacionais nesse sentido, porque a condição dada às crianças e adolescentes como sendo protagonistas dos seus próprios direitos, como sendo sujeitos com direito a ter direitos, é uma condição extremamente recente. E a gente não pode esquecer que o livro Capitães da Areia foi lançado em 1937. E naquele contexto, criança nada mais era do que uma extensão dos seus pais, da sua família. Isso começa a mudar na década de 50, né, com a Declaração Universal dos Direitos da Criança, no âmbito internacional, no âmbito da ONU. E em 69, a gente tem o Pacto de São José da Costa Rica, que vai dizer para nós que toda criança tem direito de receber da família, da sociedade, do Estado, desculpem, medidas de proteção que a sua condição requer. E como eu disse para vocês, vai ser só com a Constituição de 88 que esse grupo passa a ser olhado, tá certo? Inclusive, nossa Constituição tem um capítulo, né, denominado da família, da criança, do adolescente, do idoso. E depois nós temos a promulgação do ECA, em 1990, que vem trazer uma eficácia, ou tentar, ou buscar trazer uma eficácia para as questões, as normas constitucionais. E o ECA, ele é de extrema importância, porque ele traz uma série de medidas que deveriam, né, em tese, assegurar os interesses e as necessidades das crianças e dos adolescentes. E desde que a gente trabalha com a previsão da garantia do devido processo legal, né, eu tenho que pensar que hoje eu não falo mais em reformatório, mas eu posso ter algumas medidas privativas de liberdade desse adolescente, a depender do ato que ele praticou. Eu tenho a possibilidade da assistência judiciária gratuita, eu tenho um arcabouço, né, jurídico que protege na esfera do Poder Judiciário, na esfera legal, esses menores. Então, a gente pode pensar que hoje, com base na nossa legislação, essas crianças e esses adolescentes, e aí vão pensar no grupo do Pedro Bala, se hoje eles praticarem algum tipo de crime, algum tipo de delito, eles devem ser apresentados à autoridade competente. Eles devem ter a sua apreensão, né, comunicada ao juiz competente. Eles responderão a um processo, sendo assegurado, por óbvio, a ampla defesa e o contraditório, garantindo-se todos os direitos assegurados, né? Mas isso é pós-Constituição Federal. E pensando que a nossa Constituição de 88, ela orbita, né, em torno do princípio da dignidade da pessoa humana. Mas voltando, né, a Capitães da Areia, a gente, e dialogando com os dias atuais, né, a gente pode ver que a situação continua muito parecida. É claro que em 1937 nós não tínhamos o ECA. É claro que em 1937 nós vivíamos um regime ditatorial. Hoje vivemos em uma democracia. Hoje temos o ECA. Naquele contexto não tínhamos determinadas medidas socioeducativas como temos hoje. Naquele contexto, esses menores infratores eles eram enviados para os reformatórios, né? E os reformatórios tinham única e exclusivamente o intuito de repreender e regenerar, sem pensar em outras questões. Hoje já não. Hoje nós já temos medidas socioeducativas que buscam minimizar a situação de abandono, de desigualdade, de injustiça social. Só que muito ainda precisa ser feito. Quando da publicação de Capitães da Areia, Jorge Amado utilizou, né,
com uma consciência crítica e social que lhe é peculiar, ele vem e faz uma denúncia da negligência do poder público e do tratamento que a sociedade dispensa em relação aos menores abandonados no Brasil. Hoje, quando a gente pensa na questão de prática de delitos, eu só vou ter internação como medida socioeducativa quando há prática de um delito grave, porque essa internação ela é uma medida privativa de liberdade, que tem prazo máximo, não pode exceder o prazo de 3 anos. Hoje, eu não tenho mais a figura do reformatório como retratado na obra, mas eu tenho que observar o cumprimento dessa medida socioeducativa, né, em uma entidade exclusiva para adolescentes, tá certo? Eu devo observar uma separação criteriosa, tendo como base, né, idade, compleição física, gravidade da infração, tudo isso disposto no próprio ECA. E é claro que o ECA ele representa um avanço, e ele vem responder às manifestações sociais e históricas que se deram ao longo dos tempos. Mas, como eu já disse para vocês, uma lei por si só não vai resolver o problema social. Eu preciso de políticas públicas, eu preciso de uma conscientização da população como um todo, para que a situação dessas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade se altere. E aí, né, como a gente está discutindo aqui a questão da situação desses menores, dessas crianças, desses adolescentes, como a gente está falando em ECA, a partir da obra, né, do Jorge Amado, eu gostaria de resgatar a disciplina Direito e Literatura, que eu sempre, no primeiro momento da aula, eu comento essa questão com os meus alunos. A literatura ela pode ser vista como uma fonte histórica, por exemplo, e aí a gente volta no Graciliano Ramos, e a literatura, com esse diálogo com o direito, é de suma importância para que humanizemos o direito, a legislação, tá certo? Para que eu possa atribuir uma face para os destinatários da lei, para que eu consiga visualizar de forma concreta aquilo que está posto na norma, para que assim nos afastemos do tecnicismo, da dogmática, tá certo? Do formalismo. Então, a obra Capitães de Areia, ela vai retratar para nós uma situação de vulnerabilidade de crianças e adolescentes pobres. E que, apesar dos avanços legislativos, repito, a partir da Constituição de 88, do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, sobretudo, a situação fática continua muito parecida, ou, por que não, até pior, daquela realidade retratada na obra de Jorge Amado, Capitães da Areia, publicado no ano de 1937. Stella, eu acho que era essa questão, né, que a gente podia discutir, reforçar a necessidade de políticas públicas e conscientização da sociedade brasileira de um modo geral, que ainda está muito distante de tornar efetivos os direitos das crianças e dos adolescentes, porque, infelizmente, muitos ainda continuam com aquele espírito da Beata que fala, se não fosse o padre, eu já chamaria a guarda. Sai daqui, imundice, eu não quero você perto de mim. Então, nós precisamos dessa conscientização, dessas políticas públicas, para que haja, para que se atinja, né, os objetivos perseguidos, tanto pela Constituição Federal como pelo ECA, que é a questão de que crianças e adolescentes tenham direitos básicos, como saúde, moradia, educação, dignidade, vida digna, tá certo? E pensar essa questão da vulnerabilidade
No caso, aqui no nosso caso, né, do Capitães de Areia, desses menores abandonados, faz com que tenhamos que refletir sobre a nossa própria história. Sabemos que o Brasil, historicamente, é um país desigual. Até hoje, no ano de 2023, nós temos um pensamento colonial, um pensamento Casa Grande senzala, um pensamento de que, não pode, eu sou pró-vida, mas a partir do momento que aquela criança nasce, ela que se vire. E caso ela venha cometer algum delito para sua própria sobrevivência, infelizmente ainda ouvimos muito, né? Tá com dó? Leva para casa. O Brasil é um país extremamente desigual, injusto, que se constrói à base da exploração das riquezas, da exploração da mão de obra, tá certo? E muitas vezes, né, eu tenho essa questão de que essa situação, ela se mantém. E, enfim, é isso. Eu acho que mais do que se eu continuar falando, eu vou me tornar extremamente repetitiva, né? A ideia não é essa, mas é isso, é reforçar a denúncia social que o Jorge Amado faz lá nos anos 30, que continua extremamente atual e que, embora tenhamos tido uma grande evolução legislativa, na prática, essa evolução legislativa não caminhou de mãos dadas junto com a nossa evolução enquanto sociedade. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. É isso, acho que eu fiquei nos 40 minutos, Estela, agora que eu estou vendo são 18h40, acho que eu fiquei nos meus 40 minutinhos. Agradeço mais uma vez pelo convite, e é isso. Muito obrigada, professora, pela sua explanação. Agora, nós vamos começar a rodada de debate, propriamente dita. A sua explanação foi muito rica, e quem quiser perguntar, nós vamos dividir o bloco da seguinte maneira: 2 perguntas, e aí a gente remete para a professora Fernanda Moy. Leonardo? Antes temos um comentário, né, da Gabriela Penha. Aqui ela diz: as políticas públicas precisam existir e funcionar, principalmente assistindo aos menores, né? Então, gente, pode mandar as perguntas pelo chat mesmo do YouTube, tá bom? Daí a gente vai ler e a professora vai responder para a gente. Enquanto as perguntas estão sendo formuladas, a gente também vai conversar com a senhora, porque é uma conversa. Sim, uma importante explanação. E, professora, não sei se a senhora lembra, assim, que a senhora pediu para eu colocar o tema, debater o tema, expor o tema junto com, assim, como se eu fosse fazer um artigo. E eu gostei muito da senhora, antes de começar a trazer o tema em si, que é a arte que denuncia, trazendo o contexto da obra. Porque a queima de livros é uma coisa muito simbólica na história, assim, por assim dizer. Porque é uma forma de violência do saber. Você retira uma proposta de debate e uma proposta de ponto de vista e de ótica mesmo, assim, de olhar aquela realidade que, durante novembro de 37, Salvador, que foi queimado 808 cópias do Capitães de Areia, era muito importante, e até hoje é muito importante, pois demonstram feridas de um sistema político problemático, né, que é na esfera econômica, política e social, a gente abandona pessoas em situação de rua, e a gente abandona crianças em situação de rua, e não efetiva políticas públicas para mudar essa realidade. Porque, da mesma forma que lá foi queimado, hoje a gente fecha os olhos, porque a gente continua com isso de leva para casa,
Coitadinho nada, ele tá lá porque ele quis. Principalmente em cidades grandes, e realmente a efetivação de políticas públicas são muito importantes. Estela, eu estou lendo aqui o comentário do Jorge Bandeira. A situação fática do abandono infantil urge uma séria política pública que deveria começar a partir de um bom planejamento familiar, chegando, quando necessário, ao controle à natalidade. Jorge Bandeira. Jorge, hoje pela manhã, eu participei de uma banca com a professora Silvana, e uma das questões que a gente levantava era exatamente essa, né? E isso, o Jorge Amado, ele também faz uma crítica pontual na obra, né? Nesse sentido. Porque quando você lê Capitães de Areia, gente, eu lembro da Estela e da Marcela. E aí, Estela, você me corrija se eu estiver errada. Vocês se emocionaram muito lendo Capitães da Areia. Eu não lembro se foi você ou se foi a Marcela, que numa determinada passagem do livro chorou muito. Talvez tenha sido a Marcela, acho que foi a Marcela. E aí não tem como nós não nos emocionarmos, né? É impossível, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Não é possível, né? É impossível a gente não ter carinho, ternura por essas crianças. Porque são crianças que são tratadas como se elas não existissem. Eu tenho uma menina de 13 anos, e depois que eu me tornei mãe, isso daí se tornou muito mais doloroso para mim. Antes da Cecília, eu dizia que eu pensava, né? Ah, deve ser muito mais triste, deve ser muito mais pesado você ser um idoso em situação de rua. Só que depois que eu tive a Cecília, não. A criança, ela é vulnerável em todos os sentidos. Ela está ali, exposta a todo qualquer tipo de violência. Tá certo? Aí, Jorge, quando você vem e traz essa questão, a nós, mulheres, não é dado sequer o direito do planejamento familiar. E aí eu não sei o que você está dizendo com planejamento familiar. Eu, logo depois da Cecília, eu tinha certeza que eu não queria ter outro filho. E eu sou super noiada, né? Morro de medo de ter câncer e tal, até porque eu tenho uma história pesada na família. Aí eu falei, eu quero fazer uma esterectomia total. Meu ginecologista falou, você não pode, você tem uma filha só, você tem 35 anos, e olha, 35 anos, não era mais novinha. O Estado não me permite, Jorge, que eu faça uma laqueadura, que eu faça uma esterectomia, porque posso vir a me arrepender, posso vir a me casar novamente, enfim. Então, a depender do que você entende a depender do que você fala aqui, como controle à natalidade, planejamento familiar, muitas vezes nós mulheres não temos sequer esse direito, tá certo? Então, assim, é muito complicado. E aí a gente vive num momento, né, onde eu tenho, e hoje eu acho que ler o Jorge Amado é subversivo, né? Sobretudo quando a gente lê Jorge Amado a partir da ótica decolonial, que é libertadora, Então, hoje, a gente está vivendo um retorno a um conservadorismo, tudo é família tradicional, eu sou pró-vida, e aí, cara, eu fico indignada, eu sou pró-vida. Não estou aqui falando que aborto seja um controle à natalidade. Não, não é, tá certo? Não acho isso. Mas, assim, você vê situações onde uma menina de 11 anos é estuprada pelo tio, e você tem toda uma movimentação, um clamor social para que ela leve a gravidez à frente, porque é pró-vida. E a hora que nasce? E a hora que é abandonado? E a hora que está em situação de rua? E a hora que precisa cometer um furto para sobreviver? Você vai ser a beata aqui do livro. Vai para longe de mim, eu não estou te vendo. Então, a questão da política pública, óbvio, é de suma importância, mas a gente também precisa ter uma conscientização. A gente também precisa amadurecer muito enquanto ser humano para, inclusive, dar resposta a essas situações.
A Ana Flávia também escreve aqui no chat, ela diz, Racionais nunca errou quando disse 500 anos de Brasil e o Brasil é que nada mudou. Acho que mesmo com todos os avanços legislativos, a realidade continua a mesma, mas somente para os mais carentes. E é verdade, né? O nosso programa de extensão, né, o PET Criticando com a Arte, ele se usa de várias artes, né? E é interessante ver como o rap ele é um movimento social, né? Como o rap trata também essa questão há anos, né? Do abandono infantil e das injustiças sociais. Daí Racionais, Sabotagem, Facção Central, Criolo, são todos rappers, né, que vão retratar essa questão da marginalização sofrida, né, pelas pessoas, pelo sujeito periférico, né. Fabiola também escreve aqui, boa noite, diante da exposição, professora Fernanda, qual o papel da escola na vida da criança? As políticas públicas brasileiras existenciais suprem essa insegurança que nossas crianças encontram-se? Deixa eu ativar aqui o meu som. E eu estou vendo aqui, Fabiola, né? Boa noite, diante da exposição, qual é o papel da escola na vida da criança? As políticas públicas existenciais suprem essa insegurança que nossas crianças... Bom, eu acho que essas políticas públicas hoje, elas não suprem essa insegurança. A gente precisa trabalhar muito mais com essa perspectiva das políticas públicas, inclusive a perspectiva de política pública de acesso à educação, tá certo? Hoje nós estamos vendo as escolas públicas, e aí eu não estou falando da universidade, eu não estou falando da universidade, eu estou falando aqui, como a gente está falando em criança, no ensino médio fundamental. As escolas como um todo estão sendo sucateadas, nós estamos tendo uma precarização cada vez maior na profissão do docente, seja em qualquer um dos níveis. Eu acho que o papel da escola é fundamental, só que a gente também não pode delegar para a escola a educação dos nossos filhos, né? Então, a gente tem que trabalhar, caminhar de mãos dadas. Agora, quando a gente pensa nessas crianças em situação de vulnerabilidade, que eu não vou falar em situação de rua, né? Mas em situação de vulnerabilidade mesmo, de famílias extremamente carentes, a escola é de suma importância, seja para a própria bem, infelizmente, na pandemia, a gente viu tanto de criança passando fome, porque as escolas estavam fechadas. Muitas crianças vão para a escola para terem a alimentação básica. Enfim, investir na educação, investir na escola e pensar de forma muito séria na escola em tempo integral. Eu tenho uma aluna no mestrado que ela é professora numa escola em tempo integral aqui no interior de Goiás. Ela traz relatos na dissertação dela interessantíssimos. Só que a gente também tem que pensar em qual é essa perspectiva dessa escola, né? Eu também não posso trazer um método onde a criança aprende ler, contar, para reproduzir determinada função, né? A gente tem que pensar numa formação humanística, de um modo geral, para que essa criança se desenvolva de um modo geral e para que ela possa sair daquele local, né? E como aqui o próprio Jorge Amado diz, né, na obra Capitães de Areia, até li o trecho para vocês, esse menino tem tudo para ser qualquer coisa, ele pode ser ator, ele pode ser escritor, ele pode ser pintor, mas eu preciso do incentivo. Fabíola, não sei se foi isso que você perguntou, não sei se eu me perdi aqui, mas acho que é isso. Esse ponto sobre a escola eu acho muito interessante, porque no PET e também no Crime Ideia, que é um outro projeto que eu participo também na universidade, a gente discute que onde o Estado falha, chega a necropolítica. O que é necropolítica? É uma violência institucional. Justamente quando a pessoa ela sofre, assim, trazendo pelo contexto do livro, a miséria e a desigualdade social. Assim, isso faz com que o crime seja um resultado, não um meio. Tipo assim, não é porque as crianças quiseram cometer o crime, elas tinham noção de que aquilo ali era errado e por isso elas devem ser punidas com penas extremamente graves, como foi com o Sem Pernas, que ele foi até torturado, e até o Pedro Bala, que ele foi torturado depois no livro. O Sem Pernas, ele é realmente um personagem muito emblemático, porque ele todos os personagens
eles tratam de facetas, de sentimentos da sociedade. E o Sem Pernas, ele é o medo, ele é o ódio, e ele é, assim, ele é, assim, tão triste, que ele prefere morrer do que ser preso novamente. Desculpa, spoiler. Desculpa, mas assim, essa parte me deixou muito assim, muito chocada, porque assim, a vida a gente pensa que é um bem uau, e ele prefere morrer do que ele ficar preso novamente, do que ele ir para o internato novamente. Para ver como a realidade o que é a necropolítica? É onde o Estado falha. Trazendo isso para o... Assim, falando agora dos personagens, eu gosto, assim, que nenhum deles é o principal. Os capitães de areia que são. É uma grande característica e sacada do Jorge Amado. E, assim, é característica de algumas outras obras também. Então, Pedro Bala, ele é a personificação da coragem, da liderança. O Sem Pernas, eu já disse, que é o medo e o ódio. E o professor é a curiosidade e a inteligência. Mas o gato, eu gosto, assim, do personagem gato, porque ele é a esperteza. Ele é a malandragem, que é aquela malandragem que o Titãs canta na música Polícia e Selvagem. Os negros apresentam suas armas, as mãos calejadas, as costas marcadas e a esperteza que só tem quem está cansado de apanhar. O que isso significa? Ele está tão calejado daquela situação que ele se tornou malandro para, pelo menos, sobreviver. Ou seja, o ambiente ele tem uma influência quase que, assim, determinante sobre a situação da pessoa, se ela vai ou não se tornar criminosa. Não é somente eu tenho noção de que isso é errado e eu vou lá e cometo o crime mesmo assim. Não é só isso. Quando falta perspectiva, ainda mais quando a gente trata de criança, ela está vivendo numa sobrevida, como que a gente vai querer aplicar uma racionalidade social que é trazida pelas leis? E trazendo agora para outros personagens, eu gostei que a senhora tratou da Dora, porque a Dora, eu acho que ela é a personificação do amor e da transformação. Porque, assim, depois que ela chega, ela muda totalmente os capitães. E até... Outro spoiler, gente, desculpa. Ela morre, ela muda totalmente os capitães. O Pedro Bala sai, o Sem Pernas morre, o professor sai, o Volta Seca sai. E o Volta Secas, eu acho que ele é a personificação do sonho, da cultura sertaneja, assim, mas eu acho que ele é a personificação do sonho, que ele tinha um sonho de se juntar com o Lampião, e foi lá e se realizou, depois ele foi preso e tudo mais, mas eu acho que ele seja a personificação do sonho. Outra pergunta aqui no chat do Jorge Bandeira. Eu só posso fazer uma complementação. Você é sempre linda e romântica nas suas análises, né? Você vê a Gabriela, por exemplo, de um jeito que eu nunca vi, né? Mas, enfim, eu acho que a Dora, ela é a personificação da mãe, né? Ela é a mãe que eles nunca tiveram. O Pedro Bala, ela acaba sendo a mulher também, mas ela é a mãe. E quando você fala em necropolítica, eu acho que necropolítica é um dos conceitos mais interessantes que foram desenvolvidos nas últimas décadas. É o Estado decidindo quem vai viver e quem vai morrer, né? E a questão da necropolítica foi muito falada, por exemplo, na época da pandemia. Eu gosto muito do Volta Seca. E aí, o Volta Seca, o sonho dele, né, é encontrar o Lampião. E aí, mais um spoiler, ele encontra o Lampião realmente tinha conhecido a mãe do Volta Seca,
e ele se torna cangaceiro, ele se torna um cangaceiro dos mais violentos, né? Ele é preso, enfim. A questão do abandono estatal, né? Porque quando a gente estuda o cangaço, e aí eu fiz, acho que em 2020 ou 2021, não me lembro, uma live sobre Graciliano Ramos, né, e a obra Cangaços, onde a gente discute se a literatura pode ser uma fonte histórica. Por que o cangaço, nesse modelo de início do século XX, e não aquele do final do século XIX, meados do século XIX, surge, né? É a ausência total do Estado. É uma situação de pobreza extrema, é uma situação de violência policial, enfim, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, que não é justificando ou glamorizando ou romantizando, mas a partir do momento, e até estou com uma aluna de TCC que está trabalhando isso, a partir do momento que o Estado é omisso, a partir do momento que o Estado escolhe quem vai viver, quem vai morrer, eu acabo deixando lacunas, seja para o surgimento do cangaço, seja para o surgimento do PCC. Então, são questões que a gente tem que pensar. Uhum. Tem uma série muito boa sobre esse tema, que é Crimes em Doc, do Netflix. Muito boa, que trata como que foi possível surgir o PCC e o Comando Vermelho, no último episódio da série. Aqui, ó, a gente acho que já deu o nosso horário, né? Aqui, olha só, o Vitor Hugo, ele está perguntando se a gente acha que a falta de incentivo às atividades extracurriculares incentiva o abandono do aprendizado. Sabemos que nas injustiças sociais, os mais ricos têm acesso a tudo que gostam. Sim, Vitor, essa questão é de suma importância, né? Porque o que a gente vê com essa nova estrutura curricular, né? Você vê o pobre aprendendo a escrever e a fazer contas. Você está retirando cada vez mais a história, você tirou filosofia, tirou sociologia, está diminuindo geografia, educação artística, educação física, para quê? Você tem que... Vitor, essa é a minha visão extremamente crítica, tá? Você tem que formar a pessoa que sabe minimamente falar e minimamente fazer conta. Ao passo que os melhores colégios, eles têm uma formação extremamente humanística, né? Você vai ter aula de música, você vai ter aula disso, daquilo, de xadrez, de robótica, e aí depois, quando nós temos políticas públicas para dar acesso ao ensino superior de qualidade a essas pessoas que foram excluídas desse sistema educacional de qualidade, a gente vê o pessoal achando ruim, né? Porque eu não quero dividir meu espaço na Universidade Federal com quilombola, com indígena, com quem veio do ensino público, né? Afinal de contas, aqui é um lugar reservado para nós que estudamos nos melhores colégios, né? Então, eu acho que é totalmente pertinente essa sua colocação. Há um comentário aqui do Jorge Bandeira, que ele disse que é criminoso que a denúncia feita há décadas por Jorge Amado persista tanto tempo sem a solução, à vista da crueldade com a infância, pois sabemos da importância dos primeiros anos de vida. E também há o comentário dele aqui embaixo sobre que a mãe dele era assistente social na década de 60 e foi diretora no Departamento Estadual da Criança na Bahia. Na época, fazia com sucesso a colocação familiar. Não temos. E sobre essa colocação, a primeira colocação, é a necropolítica, né? Quando a gente fala que a exposição do indivíduo a determinado ambiente gera uma resposta social no sentido de equalizá-lo ao meio, ou seja, quando esse subdesenvolvimento humano cria um ambiente propenso para o surgimento do crime, a necropolítica vem e fala: esse morre, esse é que merece direito. É muito interessante essa colocação.
Professora, infelizmente, a gente está chegando ao fim. Tá muito bom esse debate, mas estamos chegando ao fim. E eu gostaria de agradecer a sua fala. Eu posso só dar uma resposta aqui para o Jorge? Eu Pode. também, Fernanda, tá? Eu, Fernanda, sou contra o aborto. Aborto não é método contraceptivo. Não é. Não é. Nós temos que conscientizar, nós precisamos ter educação sexual nas escolas, seja para a questão de se entender o que são métodos contraceptivos, seja a criança ou adolescente entender quando ele está sendo vítima de uma violência sexual. Eu, Fernanda, sou contra o aborto e não é método contraceptivo. Todavia, quando a gente pensa, eu sempre falo isso, quando a gente pensa, por exemplo, em Kelsen, quando a gente pensa em questões do direito enquanto uma teoria que deveria ser pura, nós não deveríamos discutir o aborto ou a sua legalização ou a sua criminalização a partir das nossas concepções pessoais, tá certo? Então, por exemplo, quando eu vejo a bancada religiosa falando que é contra o aborto porque Deus isso, Deus aquilo, eu discordo, até porque a gente tem que entender que direito é uma ciência pura, né? Ou pelo menos deveria ser. Na hora da sua criação, né? Na hora da aplicação, isso é impossível. Mas eu concordo com você, sabe? A gente tem que ter conscientização. E, infelizmente, a gente vê que quando se aborda hoje, né, nesses últimos anos, quando a gente começa a falar de educação sexual, o pessoal já olha feio, né? Porque vai falar aquele monte de coisa que a gente já sabe, né? Mas eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ter conscientização. É isso. Estela, desculpa se eu passei do tempo. Eu gostaria de agradecê-la, agradecer as intervenções no chat. Teve a fala da Ana Flávia aqui, que eu achei muito pertinente, que é sobre a professora de filosofia dela, que disse que a escola não é para formar mentes críticas. E é essa crítica que nos faz olharmos para o passado, presente e perceber o que está errado. Professora, antes de agradecer, gostaria de agradecê-la e abrir para a senhora despedir da gente, e depois eu vou passar a fala para o Leonardo também. Estela, Leonardo, todos os presentes, muitíssimo obrigada. Eu adoro falar sempre com vocês, ainda mais falar de Jorge Amado, sempre que o PET quiser, eu estou à disposição. É isso, gente, muito, muito, muito obrigada. E leiam Jorge Amado, porque é subversivo e libertador. Pessoal, estamos finalizando, né, nosso debate, agradecemos a presença de todos, de todes. A gente compartilhou aqui no chat também o link, né, do formulário de participação, então não se esqueçam de preencher, tá bom? É isso, muito obrigado, professora, pela sensibilidade, né, por toda a crítica levantada, que foi muito útil para a gente. Agradecemos, continuamos à disposição. Obrigada também. Obrigada, professora, obrigada, Leonardo, obrigado, Pet, pelo esse espaço. Obrigada a todo mundo que ficou na parte de administração, que eu sei que foi difícil. Pessoal que esteve aqui com a gente do início ao fim, ou que entrou durante a transmissão, muito obrigada. As explanações de vocês foram ótimas, a intervenção de vocês foram ótimas. E é isso, o debate só existe com vocês. Com a professora e com a gente que também da administração, criticando, né? Lógico. E esse debate é muito, muito pertinente, porque quando a gente priva crianças de serem crianças, elas, assim, vai chegar igual na hora do carrossel. Quando elas forem crianças, vai ser um tapa na cara da gente. Tipo assim, nossa, realmente é só criança. Assim, é só uma questão para deixar no ar. Quem sabe um dia a gente debate isso também. E muito obrigada, professora.
Muito obrigada aos presentes. E é isso. É o nosso fim.